deixa de ter sido uma escolha sua, permitir que outro faça as escolhas por você. O triste é quando você nem percebe que delegou a escolha à Matrix e ela escolhe tudo para você. Ontem, no post, eu estou falando de açúcar. Então, açúcar. O açúcar já foi negociado como moeda de alta. Não lembro exatamente qual era a rainha da Inglaterra, uma que tinha todos os dentes podres porque ela não permitia que ninguém no reino consumisse açúcar, exceto ela. Perdeu os dentes. Mas eu vou buscar porque eu adoro história. Depois eu comento. Enfim, o açúcar bruto, ele é realmente uma delícia, é um vício. O açúcar bruto tem valor nutritivo. Entretanto, quando ele vai para a indústria, ele vira um pó solto de altíssimo índice glicêmico. A sacada no açúcar é a seguinte: quanto mais escuro, mais saudável. Então o melhor açúcar que você pode consumir hoje, sem dúvida nenhuma, é o açúcar. A melhor opção, quanto mais escuro, mais saudável. Quanto menor índice glicêmico. Quanto mais escuro de menor índice glicêmico, sem dúvida nenhuma, é o açúcar de coco, a minha preferência. A segunda opção como o açúcar é o mascavo. Ele é tão escuro e bruto quanto o coco, entretanto ele tem um pouquinho maior índice glicêmico. O demerara é a terceira opção. Muitos de vocês gostam de demerara, sabe por quê? Porque ele é branquinho. Porque esse é o mimimi da mulher dona de casa. Ela quer tudo fácil para ela utilizar. E não adianta a senhora virar o rosto pro lado fingindo que não é com você o assunto, porque é. Você põe o demerara, mas podia usar açúcar de coco, mas açúcar de coco é melecado, né? E aí entre o branco e o demerara, você ficou com o demerara. Tá bom, é bem melhor do que aquele açúcar branco que você estava usando. Mas tá na hora de evoluir, açúcar de coco. Demerara já passou por um pequeno processo na indústria, que é para dar uma soltadinha na meleca do açúcar bruto. Bobagem sua preferir. Vamos deixar claro que senão a mulherada vai enlouquecer. É melhor do que o açúcar branco, mas dentre o coco e o mascavo, ele é terceiro lugar. E daí então o açúcar cristal, porque ele ainda está no estado um pouco mais bruto do que a indústria consegue fazer o lixo refinado. Então, tem que parar com a demonização do açúcar saudável. Nós temos que parar com o açúcar refinado, a mesma coisa com o sal refinado. É ele quem causa hipertensão. Porque no sal refinado foram depurados, foram retirados todos os cristais, todos os minerais desse sal, ficando só o cloreto de sódio. Eu vejo algumas pessoas me perguntando: ai doutor, mas o sal rosa é melhor do que o sal branco? Pensa com calma, sem muito conhecimento. Um sal que tem 80 minerais, riquíssimo em manganês, por isso que ele é cor-de-rosa, e um outro que só tem cloreto de sódio. Você precisa de artigo científico do sal rosa? Ai meu Deus do céu. Fica sentado no computador esperando. Enquanto isso, quem quer saudável vai comendo outro sal. Outra coisa que eu digo: mas o sal rosa não é um sal do mar, é um sal da montanha. Filho, as montanhas de Himalaia, as cavernas das montanhas de Himalaia eram submersas. As cavernas das montanhas de Himalaia eram submersas há milênios, meu amigo. Então aquele cristal de sal não é da montanha, era do mar, sim. Ai, mas sal tem iodo? O mar tem iodo. Se o sal vem do mar, tem iodo. Por que vocês perguntam isso? Porque o sal de cozinha é acrescentado iodo. Aí querem dizer que nenhum sal tem iodo, só o sal refinado, porque na verdade foi acrescentado. Deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. A indústria alimentícia, que só faz lixo alimentar, quando ela faz uma farinha branca, ela gosta de falar para você que ela enriqueceu com ácido ferúlico, com vitamina E, para poder parecer saudável, porque na verdade é um lixo que não tem nada de componente nutricional. Então eles acrescentam algumas porcariazinhas que não tem valor nutritivo nenhum. E o sal branco foi tão refinado que foi removido todos os minerais, inclusive iodo. E aí por fim, acrescentam o iodo, porque a população precisa disso para tireoide. Então, o sal rosa, o sal marinho, flor de sal, pode usar sal que tempere, sem abuso, mas sem medo, como tem no cloreto de sódio, sal de cozinha. E o açúcar, poxa vida, um pouquinho de açúcar na tua vida, não pega nada. Se você ainda tem mimimi com o cafezinho, for só nele, ok, sem problema. Agora, se o seu paladar só precisa de tudo muito doce, você precisa começar a repensar e corrigir esse paladar, melhorando a saciedade com gordura. Açúcar você pode comer um pouco, com bom senso, e de preferência, use, se você quer adoçar demais sua comida, faça uso do xilitol, especialmente da estévia. Ai, mas o estévia tem um gosto... Ai, meu Deus do céu, quanta... Sabe qual é o problema? Vocês querem que um produto novo tenha o mesmo sabor do outro. Esquece aquele, porque aquele veneno vem num saborzinho docinho para te enganar. Porque eu estou falando do aspartame, do ciclamato, da sacarina e da sucralose. Porque o stevia é o único natural e pode sim ser aquecido.
sem se transformar num ácido formaldeídio, formol, como acontece no aspartame, que desmieliniza os neurônios. Daí a razão pela na década de 80, quando Ronald Reagan e o FDA colocaram os aspartame em todos os produtos e falaram em demonizar as gorduras e falaram para todo mundo comer diet light. Eu comentei há poucos dias que a curva de obesidade não caiu e aumentou Alzheimer, Parkinson e câncer. Sabe por quê? Aspartame em excesso, sim. Agora, pega o meu blog, entenda detalhadamente o processo de refinamento do açúcar, do sal, da farinha. Lá tem as opções saudáveis. Lá vai estar explicadinho também as opções saudáveis de açúcar, de sal e das farinhas boas e o porquê. Aprenda a ler, aprenda a pesquisar. Aprenda a ser um curioso ativo e não um curioso passivo que fica só esperando eu falar. Curioso ativo. Me ouve e fala, desconfio dele. Vou dar uma lida no blog dele. Tá, mas esse blog é o dele, eu vou confirmar em outro lugar. Pronto, você tirou a máscara, tirou a venda, pensou fora da caixinha, fez as suas escolhas. Eu não sou pastor e não quero ovelhas nem seguidores. Eu quero pessoas que me acompanham pensantes. Porque senão fica como numa dieta. Você toma um inibidor de apetite e emagrece. E depois, você sabe comer? Não. E você ouve minhas dicas e segue. E depois, se eu não te der mais dicas, você faz o quê? Você volta pra trás? Não. Então você tem que aprender sozinho. Eu só te dou o caminho. Eu quero ser um GPS e não seu guia. E gostaria que isso se estendesse a tudo. Já disse, eu continuo vendo vocês me perguntando um montão de coisa simples que está lá no blog. Corre lá e leia. É uma evolução para você. Ler e fazer a sua descoberta é muito mais prazeroso do que ficar passivamente ouvindo o que eu tenho para te dizer. Nunca vou deixar de falar com vocês, mas... Esse mas foi meio gaúcho, né? Mas eu preciso que vocês sejam mais ativos.